Para você que vai fazer a prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica, nesse encontro eu quero te ensinar uma estratégia muito eficiente para você fazer essa prova. Uma estratégia que funcionou muito para mim durante todas as provas, todos os concursos ao qual eu participei e vem funcionando para os meus alunos. Fica nesse vídeo comigo até o final que você vai aprender a aplicar essa estratégia. Eu sou o professor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Você que vem estudando, você que vem se preparando para a prova da EAR, já está estudando há um ano e meio, ou até já fez alguma edição anterior da prova da EAR, já deve ter percebido que as provas, elas seguem o mesmo padrão, a mesma linha de raciocínio. É uma prova fácil de você cercar, uma prova fácil de você se preparar, pois os assuntos que são cobrados, eles são cobrados basicamente da mesma forma em todas as edições. E é uma prova muito diversificada. Cobram funções, probabilidade, análise combinatória, geometria analítica, polinômios, equações polinomiais, mas são questões que exigem conceitos e definições simples, básicas. Eu selecionei algumas questões do último concurso, a prova 2019-2020/2, para mostrar a você uma estratégia que eu venho aplicando em concursos ao qual eu já participei e venho ensinando para os meus alunos. Uma estratégia muito eficiente. Para aplicar essa estratégia, você precisa conhecer os 3 pilares fundamentais para você resolver prova de matemática. O primeiro pilar, definição. O segundo pilar, aplicação. O terceiro pilar, execução. Aí você vai perguntar para mim, poxa Luiz, como assim pilares para resolver prova de matemática? Cara, definição. Você precisa dominar a definição do assunto, o conceito inicial. O segundo pilar é a aplicação. Você precisa pegar essa definição inicial que você conhece e você precisa aplicar num problema, porque as provas de matemática, na maioria das vezes, elas vêm com situações, problemas do dia a dia, do cotidiano. E o terceiro pilar é a execução. Na hora de você resolver uma equação do primeiro grau, na hora de você resolver uma equação do segundo grau, um problema que cai, às vezes, num outro problema, numa situação que você precisa fazer operações com frações. O terceiro pilar é a parte operatória, é a parte aritmética necessária para concluir a questão. Esses 3 pilares são muito importantes. Se você não sabe a definição de um conteúdo, vai ser muito difícil você acertar aquela questão, porque você não sabe a fundamentação teórica, aquele conceito inicial. Se você sabe a definição, mas você não sabe aplicar, você não consegue fazer uma relação, você não consegue ligar uma coisa com a outra. Vai ficar perdido também, vai ficar perdendo tempo, vai ficar batendo cabeça na questão. Se você sabe a definição, você sabe aplicar a definição no problema, mas você não sabe executar, não sabe fazer operações com frações, não sabe fazer operações com números decimais, não sabe tabuada, você não sabe regras de 3 simples e composta, vai ficar batendo cabeça do mesmo jeito, amigo. Presta bastante atenção na resolução das questões da última prova que eu vou te mostrar agora. Prova da EAR 2020/2. Esse 2020/2 aqui, que a prova aconteceu no ano passado, tá bom, pessoal? Questão número 49. A prova de matemática começou na questão número 49. A figura mostra um paralelogramo sombreado formado pela superposição de 2 retângulos e apresenta uma dimensão de cada retângulo. Então aqui está um retângulo por cima do outro e observe que essa parte pintada, essa parte sombreada ao qual você está vendo aqui, ó, é exatamente a região comum que está uma por cima da outra do retângulo. As dimensões dos retângulos são, uma dimensão desse retângulo é 3, desse retângulo que está atravessado aqui, e uma dimensão do outro retângulo é 6 centímetros. Se um dos lados do paralelogramo mede 3,5 centímetros, então a sua área é quanto? Nós queremos a área sombreada, essa área que está aqui sobreposta de um retângulo com o outro aqui. Nesse paralelogramo, nós temos as suas 2 alturas. Uma delas é 6 e a outra
é 3. Uma é 6 e a outra é 3. Como assim, Luiz? Eu não entendi. Aqui, ó, se você traçar uma linha, aqui, ó, partindo desse ponto aqui, ó, até aqui, sendo essa linha formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus, essa linha perpendicular aqui à base desse retângulo, você vai perceber que essa altura aqui é 6 e ela é uma altura do nosso paralelogramo. De forma análoga, se você traçar uma reta aqui, paralela a esse lado de 3, você vai obter também uma outra altura desse paralelogramo, que é 3 aqui. Está conseguindo observar isso? Então, esses dois triângulos que você está vendo aqui, esses dois triângulos que você está vendo aqui, ó, em amarelinho, destacados em amarelo, eles são semelhantes. Eles são semelhantes, pois esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a esse, pois os lados de um retângulo, eles são paralelos, ok? E esse outro lado do retângulo aqui é como se fosse uma transversal, é uma reta transversal que está cortando duas retas paralelas. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Agora, vamos para uma outra informação que a questão nos deu. Um dos lados do paralelogramo mede 3,5. Eu não sei qual é o lado que mede 3,5, mas tem como eu matar, tem como eu deduzir qual é esse lado. Essa medida aqui, ó, ela não pode ser 3,5. Por quê? Porque ela tem que ser maior que 6. 6 é a menor distância entre os lados paralelos de um retângulo, como você está vendo aqui, ó. Esse 6 aqui é a distância entre os lados paralelos de um retângulo. Essa medida aqui ela não pode ser 3,5, ela tem que ser maior que 6. Então, nós concluímos que o lado do nosso paralelogramo que mede 3,5 é esse lado aqui, ó, 3,5. Com isso, nós já temos as informações necessárias e suficientes para calcular a área desse paralelogramo, pois a área de um paralelogramo ela é dada por base vezes a sua altura. É a mesma fórmula para calcular a área de um retângulo. Nesse paralelogramo, a base vale 3,5 e a altura vale 6. Então, vamos multiplicar aqui, ó, 3,5 por 6 e vamos obter a resposta. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 3, 18, com 3 que foi 21, aqui vai ter uma vírgula. Então, a área do nosso paralelogramo, 21 centímetros quadrados. Então, o gabarito da questão 49, letra C. Então, presta bastante atenção na resolução dessas questões, pois eu vou te falar a estratégia, vou te ensinar a estratégia. Eu não vou resolver todas as questões da prova 2020/2, não vou resolver todas. Eu vou resolver algumas e essa escolha tem a ver com a nossa estratégia, a estratégia que eu vou falar para você mais adiante. Próxima questão, questão número 50. Seja f uma função de reais para reais, domínio, conjunto dos números reais, contradomínio, conjunto dos números reais, dada por f de x igual a menos 2/3 de x menos 2, uma função do primeiro grau. A função é positiva. A função é positiva para quais valores de x? Observe aqui nas opções, ó. Para qual intervalo de x essa função aqui é positiva? Ou seja, nós queremos que a função que f de x seja positiva, seja maior que zero. Então, nós queremos que menos 2/3 de x menos 2 seja maior que zero. Está percebendo aí? Ó? Eu estou aplicando a definição de função positiva. Quando eu escrevo f de x maior que zero, eu estou aplicando a definição, o primeiro pilar para você resolver
prova de matemática. Nessa segunda etapa aqui eu já estou aplicando, já estou fazendo a aplicação dessa definição. E agora nós vamos para a execução. A execução é resolver essa inequação do primeiro grau aqui. Então, vamos lá, botar uma setinha aqui. Vamos ficar com menos 2/3 de x. Esse menos 2 pode aparecer do outro lado da desigualdade positivo. Podemos multiplicar toda a nossa inequação por 3 para eliminar esse denominador aqui. Como 3 é um número positivo, o sinal da desigualdade não se altera. Então, vamos ficar com menos 2x maior que 6. E agora nós vamos dividir ambos os membros da nossa inequação por menos 2, para eliminar esse menos 2 que está aqui multiplicando x. Agora observe, dividir uma inequação por menos 2 significa trocar o sentido da desigualdade. Então, esse símbolo da desigualdade aqui, ele vai se inverter. Toda vez que você divide ou você multiplica uma inequação por números negativos, o sentido da desigualdade ele se inverte, tá bom? E agora, finalmente, nós vamos concluir a questão. X tem que ser menor que menos 3. Esse aqui é o intervalo necessário para que a função seja positiva. Então, a resposta da questão número 50 é a letra B. Está aqui. Questão de número 51. Sejam A, B e C pontos da circunferência de centro O. Então, está aqui a nossa circunferência de centro O e os pontos A, B e C. Se a medida do arco AB mede 108 graus, igual a 108 graus, e a medida do arco BC é igual a 26,45 avos de π, então a medida do arco ABC vai ser quantos radianos? Então, esse arco aqui, AB que você está vendo, ele mede 108 graus. Esse outro arco que você está vendo aqui, o arco BC, ele mede 26,45 avos de π. O problema aqui é o arco ABC total, ou seja, nós estamos buscando a soma desses dois arcos aqui. Então, a medida do arco ABC vai ser igual a 108 graus mais 26π sobre 45. Agora, observe que esse arco aqui, ele está em graus, e esse arco aqui está em radianos. Nós queremos a resposta em radianos. Então, nós temos que transformar esse arco que está em graus para radianos. E é muito tranquilo transformar isso para radianos. Basta você multiplicar por π e dividir para 180. Dá para você chegar a essa conclusão também utilizando regra de 3, pois nós sabemos que 1 π radiano equivale a 180 graus na circunferência trigonométrica. Então, você quer saber quantos radianos vão equivaler a 108 graus. Se você multiplicar cruzado aqui, você vai chegar à conclusão de que esse x aqui, na verdade, ele é 108π dividido para 180, como eu falei. Bom, só que é interessante você simplificar essa fração aí para facilitar a sua vida. Vamos simplificar aqui, por 4. Se simplificarmos por 4, nós vamos obter já uma resposta.
Se você não consegue visualizar a simplificação por 4, simplifica por 2 primeiro. Aqui, ó, 54π por 90. E depois simplifica por 2 de novo. Você vai obter 27π por 45. Quando chegou no 45, você para. Por quê, Luiz? Mas não dá para continuar a simplificação? Dá para continuar. Só que o denominador 45 vai me ajudar, pois a segunda fração ela também tem denominador 45. E aí, amigo, adição de frações com denominadores iguais fica fácil, né? Basta somar os numeradores e repetir aqui, ó, o denominador. 27 mais 26, isso vai dar 53. Então, resposta do nosso problema está aí, 53π sobre 45. Resposta da questão 51, letra A. Está percebendo a dinâmica da coisa? Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender os 3 pilares para você resolver questão de matemática? Aqui, ó, definição é o primeiro pilar, aplicação dessa definição, e a terceira é a execução. Então, esses 3 pilares aqui são imprescindíveis para você resolver prova de matemática. Questão 52. Questão 52 é uma questão de trigonometria, uma questão onde você tem que aplicar as identidades trigonométricas para você resolver. Ele te dá uma expressão aqui, chama a expressão de A, fala que A é um número real e ele quer o valor de A. Qual dessas opções aqui, ó, é idêntica a essa aqui? Bom, tem um macete para você resolver essa questão. O macete é você conhecer algumas relações fundamentais. Algumas relações fundamentais da trigonometria. Uma delas é essa aqui, ó, que a tangente de x é sempre o seno de x dividido pelo cosseno de x. Uma outra, eu vou te mostrar escrevendo as razões trigonométricas, escrevendo elas aqui, ó. Lembre-se sempre, ó, que o seno é o inverso da cossecante, o cosseno é o inverso da secante e a tangente é o inverso da cotangente. Então, essas relações aqui são as relações fundamentais e relações que você vai precisar para resolver essa questão que você está vendo aí. Então, teremos que A vai ser igual. Para começar, esse 1 mais tangente de x que está aqui, eu vou repetir. Em cima, nós vamos somar esse 1 mais esse 1 sobre tangente de x aqui. Vamos ficar com tangente de x mais 1 dividido pela tangente de x. Quando você soma, aqui, ó, 1 mais 1 sobre a tangente de x, você pode utilizar a regra prática. Pode multiplicar aqui, ó, tangente de x vezes 1, isso dá tangente de x. Então, nós temos tangente de x mais 1 dividido pela tangente de x. Esse tangente de x aqui no denominador passa a ser o denominador comum para os dois, tanto para a tangente de x quanto para esse 1. Por isso que deu esse resultado aqui. Bom, aqui nessa segunda fração, a cossecante é o inverso de quem? A cossecante é o inverso do seno. Então, vou escrever aqui, ó, 1 sobre o seno de x, já que é o inverso do seno. A secante é o inverso do cosseno. Então, vou escrever aqui, ó, 1 sobre o cosseno de x, já que a secante é o inverso do cosseno.
Agora, o que nós temos? Nós temos divisões de frações. Isso aqui é uma divisão de fração. Qual é a regrinha para você dividir frações? Você repete a primeira e você multiplica pelo inverso a segunda. Então, repetindo aqui, ó, a primeira fração, tangente de x mais 1 dividido pela tangente de x, e a segunda você vai inverter. Você vai colocar 1 sobre 1 mais a tangente de x. Aqui é a mesma coisa, isso aqui é uma outra divisão de frações. Então, a gente repete a primeira fração, que é 1 sobre o seno x, e a segunda fração a gente inverte. Vai ficar cosseno x sobre 1. Bom, aqui observe que eu tenho tangente de x mais 1 aqui em cima, multiplicando, e tenho a tangente de x mais 1 aqui também. É a luz? Sim. 1 mais tangente de x é a mesma coisa que tangente de x mais 1. Então, podemos, ó, cancelar. Aqui também posso cancelar esse 1 com 1 aqui, claro. Então, vamos ficar com o seguinte raciocínio. 1 sobre a tangente de x mais o cosseno de x sobre o seno x. Agora, pensem comigo. Sabemos que a tangente de x... Pensem comigo. Sabemos que a tangente de x é seno sobre o cosseno. Então, se você tem cosseno x sobre seno x, isso é o inverso da tangente. Só que o inverso da tangente é quem? É a cotangente. Portanto, dando continuidade aqui, o que é que nós temos nessa fração aqui? Ó? O inverso da tangente, ou seja, nós temos a cotangente de x. E o que é que nós temos nessa outra fração aqui? Ó? O inverso da tangente também. Então, nós temos de novo a cotangente de x. Logo, cotangente de x mais cotangente de x, isso nos dá 2 cotangente de x e encontramos a resposta da nossa questão. Então, está aqui, 2 cotangente de x. Questão 54 da EA. No hexágono ABCDF, G, H e J são, respectivamente, os pontos médios. Isso aqui vai ser muito importante, ó. São, respectivamente, os pontos médios de AF, BC, EF e CD. AB, FC e DE são paralelos. Esses 3 segmentos que você está vendo aqui, ó. AB, FC e DE. Ele quer o valor da soma GH mais IJ. Então, GH está aqui e IJ está aqui. Bom, primeira coisa que você tem que observar que o quadrilátero ABCF é um trapézio. E o outro quadrilátero CFED também é um trapézio. Por quê, Luiz? Porque as bases são paralelas. Aqui, ó. AB é paralelo a FC e FC é paralelo a ED. Então, os dois quadriláteros são trapézio. E GH e IJ são bases médias desses dois trapézios. São, Luiz? São. Por quê? Porque H é ponto médio de BC e G é ponto médio de AF. Aqui embaixo, mesmo raciocínio. Ponto I é ponto médio de EF e ponto J é ponto médio de CD. Então, são bases médias. Bom, como são bases médias, podemos afirmar que GH é AB mais CF dividido por 2. Da mesma forma, IJ é
FC mais ED dividido por 2. Agora fica fácil, né? AB vale x, CF vale 2x. Então, a base média GH é 3x sobre 2. FC vale 2x. ED também vale x. Então, a base média IJ vale também 3x sobre 2. Ele quer a soma. Ele quer a soma desses dois resultados aqui, ó. Esse resultado aqui mais esse. Portanto, 3x sobre 2 mais 3x sobre 2, isso vai dar 6x sobre 2, ou seja, 3x. Acabou a nossa questão. Gabarito da questão, letra B. Tá percebendo? Observa bem. Observa bem aí o que essas questões que eu estou resolvendo para você, elas têm em comum. Observa, que eu vou te falar isso no final. Eu vou te falar o que essas questões têm em comum. Você já percebeu que eu pulei uma, né? Você já percebeu que eu pulei uma. Pulei, acho que foi a 53, tá bom? Mas faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia. Outra, 55. Os segmentos AE e BD dessa figura que você está vendo aqui, ó, interceptam no ponto C. Os ângulos B e D são retos, como mostra a figura. Sendo AB paralela a DE, a medida de AE vale quanto? Então, AE, esse pedacinho aqui todo aqui, ó, do ponto E até o ponto A, vale quanto? Bom, precisamos saber qual é a medida CE, né? Então, vou colocar um X aqui, ó. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Os triângulos que vocês estão vendo aí, ó, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEC. Como é que a gente pode matar isso, Luiz? A gente pode matar isso por quê? Por causa dessa informação aqui, ó. AB e DE são paralelas. Se AB e DE são paralelas, isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, o ângulo do vértice E, é congruente ao ângulo do vértice A. E esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tá bom? Bom, quais são os lados homólogos? Quais são os lados correspondentes? Tá aqui, ó. Esse 2 aqui é correspondente ao lado de 0,8 e esse x aqui é correspondente ao lado de 2. Então, podemos montar a seguinte proporção. Aqui, ó, x está para 2, assim como 2 está para 0,8. Bom, ao multiplicar cruzado aqui essa proporção, chegaremos à seguinte equação do primeiro grau. 0,8x igual a 4. X, então, vai ser a divisão de 4 para 0,8. Beleza? Podemos aqui, ó, multiplicar por 10 em cima e embaixo. Vamos ficar com 40 dividido para 8. Isso dá 5. Agora, muito cuidado. Ainda bem que não tem 5 nas opções, né? Porque se tem 5, tem candidato que marca. Por que x não pode valer 5? Porque o problema nos pede... Aliás, x vale 5, isso aqui está certo, tá bom? Mas o problema nos pede... Por que a resposta não é 5, né? Mas o problema nos pede o valor do segmento AE. O valor do segmento AE, se você observar na figura, é x mais 2. Como o x vale 5, 5 mais 2, 7. Essa é a resposta da questão 55 da prova da EAR 2020/2. 56. Na figura que representa parte da estrutura de um telhado, CD é a altura do triângulo ABC, CEDF é um quadrado de lado 3 e o ponto E pertence a AC. E o ponto F pertence a BC. Então, vamos colocar aqui na nossa figura as medidas que nós temos. Vamos começar pelo quadrado de lado 3. Foi a única medida que ele nos deu. Né? Então, está aqui, ó, CEDF é um quadrado de lado 3. Então, aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 3. E se você observar, isso aqui é a diagonal de um quadrado. Né? Isso aqui, ó,
A diagonal de um quadrado, ela é sempre o lado vezes a raiz de 2. Então isso você tem que saber, é a definição. Lembra que eu falei? Primeiro pilar, é a definição. Então, aqui, ó, a diagonal de um quadrado é sempre o lado vezes a raiz de 2. Sempre o lado desse quadrado vezes a raiz de 2. Bom, e esse 3 raiz de 2 que a gente colocou aqui, que é a diagonal desse quadrado, é a altura do triângulo ABC. Tá legal? Então, observe que, fazendo uma análise dos ângulos que nós estamos vendo aqui, ó, o triângulo CDF que você está vendo aqui, ele é um triângulo retângulo isósceles. Então, esse ângulo aqui, ele mede 45, esse ângulo aqui mede 45 graus, tá legal? Esse ângulo aqui também vai medir 45, por quê? Porque como CD é a altura do triângulo ABC, esse ângulo aqui é 90 graus, então 90 graus para um lado e para o outro, chegamos à conclusão de que esse outro triângulo que você está vendo aqui, ó, o triângulo BDF, ele também é um triângulo retângulo isósceles, pois esse ângulo aqui de 45 vai aparecer aqui, ó. Portanto, tem como encontrar todas as medidas desse outro triângulo. Aqui é 3, aqui também vai ser 3, e aqui, ó, aqui 90 graus, aqui também vai ser 3 raiz de 2. Ou seja, esse triângulo aqui é congruente com esse, e aqui nós teremos exatamente as mesmas medidas. Então, os 4 triângulos aí que você está vendo, os 4 triângulos retângulos isósceles menores que você está vendo aqui, eles são todos congruentes. Bom, o problema aqui é a área do triângulo ABC. No triângulo ABC, o que nós temos? Nós temos que a base do nosso triângulo ABC é 6 raiz de 2 centímetros, pois basta você somar esse 3 raiz de 2 com esse 3 raiz de 2. E a altura dele é 3 raiz de 2 centímetros. Logo, a sua área vai ser base vezes altura, tudo isso dividido por 2, tá bom? Se você quiser, você pode simplificar aqui, ó, esse 6 com esse 2, encontrando 3 aqui. Então, teremos, ó, 3 vezes 3, que dá 9. Raiz de 2, ao multiplicar, ó, esse raiz de 2 aqui com esse raiz de 2 aqui, nós temos raiz de 2 elevado ao quadrado, que pode ser simplificado aqui, ó, radical com expoente. Portanto, ficaremos com 9 vezes 2, a área do nosso triângulo, 18 centímetros, 18 metros, 18 metros quadrados. Que essas medidas aqui, ó, elas estão em metros. Então, 18 metros quadrados, resposta da nossa questão. Letra C. 57, ó, vou pular 57, vamos para 58. Faz parte da estratégia, tá, pessoal? Pô, Luiz, não vai resolver todas não? Não, todas não, faz parte da estratégia, você vai entender por quê. Outra questão, EA 2020/2. O ponto O1 é o centro da circunferência I. Tá aqui. O1 não, né? É OI, que tem raio medindo 6. O ponto O2 é o centro da circunferência 2, que tem raio medindo 2. Sendo o segmento AB é tangente à circunferência I, tá aqui, o segmento AB, ó, e passa por O2. Se O1, O2 mede 10 centímetros, então AB vale quanto? Bom, para resolver essa daí, primeiro passo, vou ligar aqui, ó, os pontos O1
até o ponto A, tá aqui. Vou ligar também o ponto A até o ponto B, tá aqui. E vou ligar também o ponto O1 até o ponto O2. Tá aqui. Observe que esse triângulo que você está vendo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Por que, Luiz? Ué, porque o segmento AB é tangente à circunferência 1. Beleza? Então, todo segmento tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio. Esse raio aqui nós temos, esse raio mede 6. Esse raio aqui mede 2. Ele nos falou, esse pedacinho aqui, ó, mede 2. E essa distância OI, O2 que ele falou aqui, mede 10. Isso aí. Bom, o segmento AO2, ele vai medir 8, tem que medir 8 centímetros. Aqui, ó. Por que, Luiz, vai medir 8? Só você utilizar o Teorema de Pitágoras. Nesse triângulo retângulo que você está vendo aqui, ó, AOI, O2, 10 é a hipotenusa, 6 é um dos catetos, e o outro cateto tem que ser 8, pois esse triângulo é um triângulo pitagórico. Ficou na dúvida? O que você faz? Aplica o Teorema de Pitágoras, cara. Aqui, ó, 10 ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado, onde esse x aqui é exatamente, tá, esse segmento AO2 aqui, ó. Então, você vai chegar à conclusão que 100 é igual a 36 mais x ao quadrado. 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. 64 é igual a x ao quadrado. E, finalmente, raiz de 64 é igual a x, ou seja, x vale 8. Então, você chega à conclusão de que esse outro cateto aqui vale 8 da mesma forma. Ele quer o segmento AB. Então, a distância do ponto A até o ponto B tem que ser esse 8 que você está vendo aqui, mais esse 2 aqui, que é o raio da circunferência O2. 8 mais 2, isso dá 10, resposta letra B. Então, tá percebendo? Vai anotando aí, ó. Vê se você consegue identificar o que é que essas questões que eu estou resolvendo têm em comum até agora. Vê se você consegue identificar isso. Questão 59. Questão de logaritmos. Se A é igual a log de raiz de 3 mais 1 na base 4 e B é igual a log de raiz de 3 menos 1 na base 4, então qual o valor de A mais B? Bom, aplicando a definição de logaritmo, qual é a definição de logaritmo? Aqui, ó, definição de logaritmo é essa daqui, ó, log de A na base B é igual a C. Se, somente se, B elevado a C é igual a A. Essa é a definição, ó, o primeiro pilar que você precisa para resolver uma questão de matemática. Então, eu sei a definição. Agora, eu vou aplicar essa definição no problema. Está aqui, ó. A é igual a log de raiz de 3 mais 1 na base 4. Então, se, somente se aqui, vou copiar o que está aqui em cima, ó. Então, 4 elevado a A vai ser igual a raiz de 3 mais 1. Apliquei a definição. Então, eu sei aplicar a definição. Tá legal? Vou aplicar essa definição, a definição de logaritmo aqui também. Ó. Já apliquei aqui nessa igualdade. Agora, eu vou aplicar aqui nessa outra igualdade. Presta bastante atenção. Ó. B é log de raiz de 3 menos 1 na base 4. Se, somente se, aplicando essa definição aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Então, vai ficar 4 elevado a B igual a raiz de 3 menos 1. Tá bom? Bom, ele quer o valor de A mais B. Tá certo? Se ele quer o valor de A mais B, o que nós podemos fazer com essas duas igualdades aqui? Ó? Nós podemos multiplicar. Vamos multiplicar essas duas igualdades aqui? Se multiplicarmos
membro a membro, essa primeira igualdade aqui, ó, que eu tenho por essa aqui, eu vou ficar com a seguinte configuração, ó. 4 elevado a A vezes 4 elevado a B igual a raiz de 3 mais 1, que multiplica a raiz de 3 menos 1. Bom, você já percebeu que isso aqui é uma propriedade de potência, né? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. E isso aqui é um produto notável. Que produto notável é esse aqui, lembrou? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a gente pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, pega o segundo termo e eleva ao quadrado e coloca um sinal negativo entre eles. Aqui nós vamos permanecer com 4 elevado a A mais B, e aqui nós vamos ficar com 2. Por que 2, Luiz? Bom, aqui cancelei, ó, radical com expoente, vai ficar 3. E 1 ao quadrado dá 1. 3 menos 1, 2. Bom, esse 4 aqui, levando ele para a base 2, ele fica 2 ao quadrado, certo? Então, vamos ficar com 2 ao quadrado elevado a A mais B. Outra propriedade de potência, potência de potência. Aqui, ó, multiplica o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então, vamos ficar com 2 elevado a 2, que multiplica A mais B, igual a 2. Bom, as bases são iguais. Aqui é 2 elevado a 1, não é? De um lado eu tenho uma potenciação de base 2, do outro lado eu também tenho uma potenciação de base 2. Então, eu posso desconsiderar as bases e igualar os expoentes. Então, vamos ficar com 2 que multiplica A mais B igual a 1. Esse 2 está de um lado multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e aí resolvida a questão da EAR. Está aqui, ó, A mais B vale meio. Gabarito da questão, letra C. Então, apliquei a definição, aqui, ó, definição de logaritmo, tá vendo? Conheço a definição, é isso que você precisa saber. Primeiro pilar, conheço a definição. Eu apliquei a definição aqui e aqui, e aqui foi a execução. Então, os 3 pilares para você conseguir mandar bem numa prova de matemática estão aí, ó. Tá legal? Questão número 60. Uma questão envolvendo progressão geométrica. Se 1 sobre x é o 8º elemento da progressão geométrica, 9, 3, 1, então qual o valor de x? Bom, o que é que você precisa saber? Primeiro, progressão geométrica é uma sequência numérica onde cada termo é igual ao seu antecessor vezes uma constante chamada razão. A razão aqui, se você observar, a razão é 1/3. Como é que eu encontro essa razão, Luiz? Posso dividir qualquer termo pelo seu antecessor. Se você dividir 1 para 3, dá 1/3, é a razão. Se você dividir 3 para 9, simplifica a fração, dá 1/3 também. Então, a razão é 1/3. O primeiro termo dessa progressão é 9, tá legal? E a quantidade de termos ao qual o problema nos falou é 8, porque ele falou que o 8º elemento é 1 sobre x. Então, vamos aplicar aqui a fórmula do termo geral da PG. A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Fórmula geral da progressão geométrica. Bom, a n é o nosso 8º termo. Quem é o 8º termo que ele falou? 1 sobre x. A 1 é o primeiro termo, que é 9. A razão é 1/3. E aqui é n menos 1, vai ficar 8 menos 1. Então, continuando aqui em cima, vamos ter 1 sobre x igual a 9 vezes 1/3 elevado a 7. 1 sobre x igual a 9. Aqui vamos ficar com 1 sobre 3 elevado à 7ª potência. Esse 9 aqui é 3 ao quadrado. Então, vamos escrever esse 3 na forma de potência de base 3. Vamos escrever esse 9 na forma de potência de base 3. Então, vamos ficar com 1 sobre x igual a 3 elevado ao quadrado sobre 1
vezes 1 sobre 3 elevado à sétima. Dando continuidade, 1 sobre x, aqui vamos ficar com 3 ao quadrado sobre 3 elevado à sétima. Se você inverter em ambos os lados, vamos ficar com x sobre 1 igual a 3 elevado à sétima dividido para 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é uma propriedade de potência, gente. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, faz o quê? Subtrai os expoentes. 7 menos 2, isso dá 5. 3 elevado a 5, 243. Então, portanto, chegamos à conclusão que x é igual a 243. Resolvida aí a questão da EAR. Questão de número 61. Se um tetraedro regular tem arestas de medida x, então é correto afirmar sobre a área total, AT, e a área da base, AB, desse tetraedro. Então, podemos afirmar qual dessas aí, né? Então, definição de tetraedro regular, pessoal. Um tetraedro vou desenhar aqui para você um tetraedro. Um tetraedro é um sólido geométrico espacial onde todas as arestas são congruentes. Então, aqui, ó, cada uma dessas arestas aqui tem a mesma medida e essa medida vale x, que o problema falou. Bom, se todas as arestas são congruentes, todas as faces serão triângulos equiláteros, tá bom? Então, nós temos que as 4 faces de um tetraedro, pois um tetraedro tem 4 faces congruentes, todas as áreas dessas faces são congruentes. Então, ou seja, a área da base do tetraedro, bom, vai ter uma área que vamos chamar de área A, tá bom? Então, cada uma dessas faces aí terá a mesma área. Portanto, a área total do tetraedro é 4 vezes a área da base. Bom? A área total é 4 vezes a área da base. Portanto, a nossa área da base é igual à área total dividido por 4. Essa aqui é a relação entre a área total e a área da base de um tetraedro. Aqui, ó, isso aqui foi um erro de digitação, tá? Aqui não é AB, aqui é AT, tá bom? O gabarito da questão da EA, letra C. A área da base é igual a AT dividido por 4. Questão 62 da prova da EAR. Se a equação da reta R é 2x mais 3y menos 12 igual a 0, então o seu coeficiente linear é quanto? Questão bem tranquila de geometria analítica, tá, pessoal? Nós temos uma equação geral de uma reta. Eu acho interessante transformarmos essa equação que está na forma geral para a forma reduzida da reta, tá bom? Ou seja, vamos isolar o y aqui, ó. Vou pegar esse 2x, vou mandar para o outro lado da igualdade, vou pegar esse menos 12, vou mandar para o outro lado da igualdade, vou ficar assim, ó, 3y igual a menos 2x mais 12. Então, y vai ser menos 2 terços de x mais 12 terços. Ou seja, o y é menos 2 terços de x mais 4, tá? Por que que eu gosto de transformar para a forma reduzida? Porque eu visualizo melhor os coeficientes angular e linear.
eu visualizo melhor os coeficientes angular e linear. O angular está aqui, ó, e o linear está aqui. Lembrando que a forma geral, a forma reduzida de uma equação de reta é y igual a ax mais b, onde esse a aqui é o coeficiente angular e esse b é o coeficiente linear. Portanto, a resposta da questão 62,4, bem rapidinha, tá vendo? Bem rapidinha. Isso tem a ver com a estratégia que eu estou utilizando. Eu vou falar para você já a estratégia, tá? Já vou até adiantar para você, né? A estratégia é você bater o olho e você lembrar da definição. Bateu o olho e lembrou da definição, amigo? É essa que você vai tentar fazer. Questão 63. Se seno x mais cosseno x é igual a 7/13, e tangente de x é igual a menos 5/12, então, no ciclo trigonométrico, x pertence a qual quadrante? Bom, questão muito tranquila também. Só o fato de você saber aqui, ó, a tangente do ângulo, a tangente desse arco, você já pode eliminar opções. Por que, Luiz? Porque, olha só, a tangente é negativa. A tangente é negativa. A tangente de um arco, ela é negativa somente se o arco pertencer ao segundo ou ao quarto quadrante, tá bom? No segundo e no quarto quadrante, a tangente de um arco é negativa. Portanto, já podemos eliminar a letra A e podemos eliminar a letra C. Bom, só com essa informação a gente já consegue eliminar isso aí. Bom, e a outra, Luiz? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Para resolver esse tipo de questão, eu gosto de fazer a seguinte substituição, ó. Eu gosto, ó, de chamar seno de x de A e cosseno de x de B. Eu gosto de fazer assim. Então, nós vamos ficar com o seguinte sistema, ó. A mais B igual a 7/13, que é exatamente essa primeira igualdade aqui, tá bom? Ó, observe que aqui tem seno x e aqui tem cosseno x. Eu chamei seno x de A e chamei cosseno x de B. Então, ficou A mais B igual a 7/13. E a outra equação é essa daqui, ó. A sobre B é igual a menos 5/12. Tá vendo? Então, temos esse sistema aqui. Por que A sobre B, Luiz? Ué, uma relação fundamental da trigonometria não diz isso? Não diz que a tangente de um arco é sempre o seno dividido pelo cosseno desse arco? Se eu chamei o seno de A e chamei o cosseno de B, eu tenho A sobre B, tá bom? E nós vamos resolver esse sistema aí. Observe que você não precisa achar os valores de A e B. Se você achar o valor de um deles só, a gente já consegue matar a questão por causa do sinal. Tá legal? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou isolar aqui, por exemplo, esse B. Se eu isolar esse B, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, nessa igualdade aqui, ó. Se eu multiplicar cruzado, eu fico com 12A igual a menos 5B. O B, então, ele é menos 12/5 de A. Compreendeu isso? O que eu vou fazer agora? Na primeira equação, onde tem B, eu vou substituir exatamente por isso. Então, nós vamos ficar com A mais 12A sobre menos 5 igual a 7/13, tá bom? Ou, se você preferir, A menos 12/5 de A igual a 7/13. Aqui vou usar, ó, uma regra prática da matemática aqui, ó. 5 vezes A, 5A. 5A menos 12A, menos 7A. Então, isso aqui tudo dá menos 7/5 de A. E aqui dá 7/13 de A. Entendeu? Conseguiu entender isso ou não entendeu? Isso aqui, ó, é a parte... Isso aqui é a parte, como eu falei para vocês, ó, da execução. Tá vendo? Isso aqui tudo é a parte da execução do nosso problema, na hora de resolver um sistema, na hora de resolver uma operação com frações. Então, é o terceiro pilar para você fazer prova de matemática. O terceiro pilar. Tá legal?
E agora, o que eu posso fazer, Luiz? Ó, de cara, eu posso cortar esse 7 daqui com esse 7 daqui, tá? Então, eu fico com menos A sobre 5 igual a 1 sobre 13. Então, vamos ficar com menos A igual a 5 13avos. Conclusão, o A vale menos 5 13avos, tá bom? O que é importante aqui? Você observar o sinal. Tá bom? Lembra que o A era seno. Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que o seno de x é igual a menos 5 13avos. Lembra lá no início que eu falei, ó, seno de x é igual a A? Então, o seno é negativo. Tá vendo? E o seno de um arco, ele é negativo para quais quadrantes? É isso que você precisa saber. O seno de um arco, ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante, tá bom? Então, esse arco X aqui, ele pertence ao terceiro ou ao quarto quadrante, beleza? E a tangente tinha falado pra gente, aqui ó, a tangente tinha falado pra gente que o arco pertencia ao segundo ou ao quarto, aqui ó, quando a tangente é negativa, é sinal de que o arco pertence ao segundo ou ao quarto quadrante. O seno me diz que o arco pertence ao terceiro ou ao quarto quadrante. Qual é a conclusão? A nossa conclusão é que o nosso x pertence ao quarto quadrante do ciclo trigonométrico. Tá bom, pessoal? Então, a resposta é a letra D. Acabou. Questão 69. Questão 69. Em um conjunto de 5 valores numéricos, cuja média aritmética é igual a 40, se for adicionado 5 ao primeiro desses valores e mantidos os demais, a nova média aritmética será quanto? Então, eu tenho o seguinte, pessoal, ó, eu tenho uma média de 5 valores numéricos, tá bom? Não sei quais são esses 5 valores numéricos. Então, vou chamar esses valores, ó, de x1, x2, x3, x4 e x5, tá vendo? Se eu somar os 5 valores e dividir por 5, eu obtenho 40. Bom, isso me faz concluir que a soma deles, ó, x1 mais x2 mais x3 até o x5, é igual a 200, tá bom? Só passar esse 5 que está aqui dividindo para lá multiplicando. Então, isso aqui eu vou guardar. Isso aqui, essa aqui é uma informação importante. Agora, o que ele diz? Ó, vou chamar isso aqui de média 1, tá? Primeira média, que é a média 40. Ele nos diz que se for adicionado 5 ao primeiro desses valores e mantidos os demais, qual vai ser a nova média aritmética? Então, vamos lá. Média aritmética 2. Na média aritmética 2, todos os demais serão repetidos. Então, aqui, ó, x2, x3, x4 e x5, tá bom? Agora, a esse primeiro aqui, ó, esse primeiro valor aqui, será adicionado 5. Então, ele não vai ser mais x1. Ele vai ser o quê? Ele vai ser x1 mais 5. Só que nós vamos continuar com 5 valores nesse conjunto. Então, nós somamos tudo. Então, repetindo para você entender, ó, isso aqui é um novo valor. Tá vendo? Ó, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Dividindo tudo por 5, eu quero saber quanto é que dá isso. Então, observe que eu vou isolar esse 5 aqui, ó. Vou deixar esse 5 sozinho e todos os outros vão aparecer, né? Aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 dividido por 5. Só que esse resultado aqui, gente, isso aqui, ó, isso aqui é 200. Tá aqui em cima. Então, a nova média vai ser 5 mais 200, tudo isso dividido para 5. Ou seja, 205 dividido para 5, que dá quanto? 41. Então, isso aqui
é a nova média aritmética gabarito letra A. Questão de número 71. No triângulo ABC da figura X é a medida de um ângulo interno e Z e W são medidas de ângulos externos. Está aqui, ó. Tá bom? Ele quer o valor de X, sabendo que Z mais W é igual a 220 e sabendo que Z menos 20 é igual a W. Ok? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos montar um sisteminha com essas duas equações aqui, ó. Bem tranquilo, ó. Z mais W é igual a 220, ok? E Z menos W é igual a 20. Luiz, o que você fez aí? Ué, eu peguei esse W, que estava de um lado positivo, passei para o outro lado da igualdade, ele foi negativo. Peguei esse menos 20, que estava negativo, passei para o outro lado da igualdade, foi positivo. E agora? Agora nós somamos essas duas equações membro a membro, vamos chegar à conclusão que 2E é igual a 240. Tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, esse W com esse menos W aqui são simétricos, tá bom? Você pode cancelar eles aqui, ó. Então, se 2Z é igual a 240, 1Z é 120. Então, achei o valor de Z. Se eu achei o valor de Z, eu consigo achar o valor de W. Por quê, Luiz? Ué, porque Z mais W é igual a 220. Então, 120 mais W é igual a 220. W é igual a 220 menos 120. W vale quanto? 220 menos 120, W vale 100. 100 graus, pessoal. Então, agora vamos para o nosso triângulo aqui, ó. Galera, esse Z vale 120, então o seu suplemento, ou seja, o ângulo de dentro aqui, ó, vale 60, tá bom? Aqui, ó, fora é 120, então aqui 60, porque esses dois ângulos somados têm que totalizar 180 graus. Bom, W vale 100, então o ângulo de dentro aqui tem que valer quanto? Tem que valer 80. E agora, pela lei angular de Thales, o que nós temos? Que a soma desses três ângulos que vocês estão vendo aqui, ó, 60, 80 e x, a soma deles tem que dar 180. X mais 60 mais 80 tem que dar 180 graus. X mais 140 é igual a 180. X vai ser igual a 180 menos 140, que dá 40. Mas aqui, ó, nessa linha aqui, nessa etapa aqui, nós já achamos a resposta, tá bom? Por que que nós já achamos a resposta? Aqui, ó, x mais 140 é 180, não é? Dois ângulos são suplementares quando a soma deles é igual a 180 graus. Então, esses dois ângulos aqui são suplementares. Então, 140 é o suplemento de x e x é o suplemento de 140. Então, já achamos a resposta. Aqui, ó, x é o suplemento de 140. Acabou. Então, bem tranquilo, tá vendo? Bem rápido, isso faz parte da estratégia. Vou te falar a estratégia já, agora, após a questão 72 aqui, para a gente finalizar a solução dessas questões de EAR. Seja A, B e M, pontos do plano cartesiano. Se M é o ponto médio de AB, ele quer o valor de AB. Então, M é o ponto médio. Bom, se M é o ponto médio, isso quer dizer que o ponto M são as médias aritméticas dos pontos A e B. Ou seja, aqui, ó, A e B de M são exatamente, aqui, ó, x de A mais x de B dividido por 2 e y de A mais y de B dividido por 2. Então, A, tá aqui, ó, x de A mais x de B dividido por 2, e B é y de A mais
y de B dividido por 2. Bom, vamos lá. X de A, menos 4. X de B, 1 dividido por 2. Isso vai nos dar menos 3 meios. Y de A, menos 2. Y de B, 3. Menos 2 mais 3, isso vai dar meio. Bom, então ele quer a soma A mais B. A vale menos 3 meios e B vale meio. Vamos somar, então, essas duas frações. Então, nós vamos obter, aqui, ó, menos 3 meios mais meio. Isso vai dar menos 2 sobre 2, menos 1. Gabarito da questão, letra B. Luiz, e qual é a estratégia afinal? Qual é a estratégia que você falou, que é muito eficiente, que você já aplicou, Luiz, que seus alunos já aplicaram e deu certo? O que você percebeu nessas questões que eu resolvi da prova da EA do ano passado? Você percebeu algo em comum? Você percebeu que são questões rápidas? Percebeu isso? São questões que você vai bater o olho, cara. Você vai ler a questão e identificar o assunto e lembrar da definição. Se acontecer de você ler a questão e você não lembrar da definição, você vai pular, amigo. Você vai pular. Você vai focalizar, você vai dar atenção às questões mais rápidas e, de preferência, às questões com enunciados curtos. Se a questão tiver um enunciado muito grande, cara, pula, é isso que você vai fazer. Isso serve para a prova de matemática, para a prova de física, para a prova de inglês e para a prova de língua portuguesa. Essa estratégia funciona muito, cara, funciona muito. Então, assiste o vídeo novamente, assiste a aula novamente. Observe que são questões que eu bati o olho e eu logo identifiquei a definição, pois os 3 pilares para você mandar bem numa prova de matemática são esses: definição, aplicação e execução. Definição: olhou, por exemplo, a questão de geometria analítica, equação da reta. Olhou, lembrou, poxa, essa reta está na forma geral, vou passar para a forma reduzida. Você sabe a definição. Isolou o y, você está aplicando. Simplificou uma fração, você está na execução, cara. Essa é a estratégia. E vai dar certo, cara, para você. Vai dar certo para você. Agora, você leu a questão e você não lembrou da definição, tá ali perdendo tempo, tá batendo cabeça, cara, 5 minutos, 6 minutos lendo uma questão, não vem nada na tua cabeça, você não sabe a definição, pula, passa para outra. Luiz, e se eu não lembrar de nenhuma questão, de nenhuma definição, cara, você não estudou, você não se preparou o quanto devia. É normal, acontece. Estuda, se prepara para o próximo concurso, pois todo ano tem prova da EA. Todo ano tem prova da EA. Tem uma e tem duas, todo ano. Todo ano tem 2 edições de prova da EA. E há alguns anos extraordinários aparecem o 3º concurso. Então estuda, cara, se prepara. Se não der certo nessa prova, veja algo positivo, veja o lado bom, veja a experiência que você vai adquirir. E essa experiência vai te servir para o próximo concurso. Todo mundo quer passar de primeira. É verdade, eu sei disso. Todo mundo quer passar de primeira. Mas será que todo mundo quer estudar 8 meses, 9 meses, 1 ano? Todo mundo quer ficar se dedicando ali, ó, estudando por 1 ano e meio, por 2 anos? Essa é a questão. Aplique essa estratégia na prova da EA. Como eu te falei, é uma estratégia que funcionou muito para mim e vem funcionando muito para os nossos alunos aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. E acredite, fique até o final, usa todo o tempo de prova, acredite que vai dar certo. Se você fizer uma pesquisa das pessoas que já passaram em provas, seja prova de colégio naval, prova da EAR, prova da ESA, prova da aprendiz de marinheiro, prova da fuzileiro, você vai perceber que uma característica comum que foram candidatos que usaram todo o tempo de prova, ficaram até o final. Isso é importante. Briga com a prova e confia que vai dar certo. Um grande abraço e até a próxima aula.